Olá, estamos aqui para mais uma videoaula, hoje da lição de número 3, a inerrância da Bíblia, um tema eficaz, primordial para as nossas vidas, concernente à palavra do Senhor. O textório diz: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A verdade prática, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar que a sua mensagem é incorruptível. Falar da inerrância da Bíblia é algo fundamental e primordial. Em dias caóticos, como nós já temos falado aqui, em que a filosofia moderna se debruça para negar a veracidade da Bíblia, em que a filosofia moderna, líderes, acadêmicos, se debruçam tentando contestar a eficiência e eficácia da Bíblia, urge a necessidade profunda de termos o vislumbre, de buscarmos a Deus, de procurarmos nos aprofundar mais nos escritos sagrados. Assaz é fundamental nos dias atuais. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E uma das marcas desse esfriamento espiritual subsiste-se no fato da falta de sinais, subsiste-se no fato do avanço tecnológico, subsiste-se no fato de que crises têm caído e acometido a humanidade. Isso faz com que o homem se desloque um pouco mais da presença de Deus e venha buscar as coisas materiais, venha deixar que as suas esperanças sucumbam. A expectativa no Criador, na providência divina, é esquecida, é colocada em segundo plano, e a busca por questões pessoais, por questões humanas e materiais, se depreciam-se. Essa é uma das razões pelas quais a ciência e a filosofia moderna têm se debruçado para provar a ineficácia e a errância, não a inerrância, o erro bíblico, o erro das Escrituras. Porque o homem comum, o homem racional, ele debruça sobre questões racional. O homem comum, o homem racional, ele se debruça na busca por coisas palpáveis, por coisas visíveis, por provas concretas. E aqui nós entramos em um dos fatos da inerrância da Bíblia. Por quê? A arqueologia não pode provar a Bíblia. Por que razão? Nós não podemos pegar a Bíblia e colocá-la dentro de um pote ou dentro de um engradado, trazer para dentro de um laboratório e tentar fazer testes. Nós não conseguimos provar essas questões da Bíblia. A Bíblia ela não pode ser trazida para dentro de um laboratório, assim como Deus não pode ser preso como num balão de ar ou num balão de oxigênio. Então, torna-se difícil. Não se pode provar à luz da ciência a ineficácia da Bíblia. É um dos pontos que nós temos que colocar. Através da ciência, ela não consegue provar a ineficácia da Bíblia, até porque a Bíblia vai contra a questão da ciência. Você já conhece ou já ouviu muitos casos de pessoas que estavam desenganadas pela medicina e que através da oração, através do poder de Deus, foram curadas e foram restabelecidas. Pessoas foram curadas de câncer, de AIDS e de muitos outros males através da divina providência. Esse é um dos fatos que a Bíblia não pode ser trazida para dentro do laboratório e nem a ciência pode negar isso. Outro sim, através da ciência. Uma outra coisa que nós temos aqui, que nós podemos vislumbrar que a ciência não pode colocar, é o seguinte: imagine um homem caído na sarjeta, alcoolizado, todos passam, chutam, batem. Conheci muitos jovens drogados e usuários de droga que apanhavam. Era
motivo de chacota em escolas, motivo de chacota na sociedade. E quando teve um encontro com Cristo, quando conheceu a Bíblia, a palavra de Deus, a sua vida foi transformada. Isso me traz à mente um livro que eu li de Billy Graham, chamado Como Nascer de Novo. Se você tiver a oportunidade de lê-lo, leia. E tem uma expressão de um homem que disse: olha, eu era caótico, sem expectativa nenhuma de vida, mas eu conheci Jesus e conheci a Bíblia. A minha vida deu uma guinada e eu nasci de novo. Só a Bíblia, a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, pode transformar a vida do homem. E isso a ciência também não consegue explicar, o poder transformador. Eu posso trazer aqui em rápidas palavras a transformação da minha vida. Filho de pais alcoólatras, já tinha uma incidência ao alcoolismo, tive as minhas experiências no mundo das drogas. E aos 17 anos, essa graça me atingiu e transformou a minha vida. E hoje eu posso testemunhar convictamente de que a Bíblia transforma. A Bíblia é a palavra de Deus que muda a vida do homem. Por exemplo, se Deus é a autoridade máxima, não se pode contradizê-lo. Ora, como? Nós não podemos questionar Deus? Sim, alguns homens questionaram Moisés, teve essa autonomia de questionar Deus. Mas as pessoas dizem: olha, por que se Deus é tão bom, tão justo, por que existe tanto caos? Se Deus é tão bom e tão justo, por que existe tanta miséria na sociedade? Ora, Deus deu um caminho a você. Ele te deu autonomia para ter as suas escolhas, para definir os seus caminhos, para definir os seus projetos. Por quê? Até porque Ele não é um Deus tirano. Ele respeita a sua autonomia, Ele respeita a sua vontade. Então, baseado nisso, entenda essa alusão. Você tem um guarda de trânsito. Você que é habilitado, sabe que tem a legislação de trânsito. Se você passar um farol vermelho, você é infrator. Se você estiver conduzindo um veículo sem cinto, você é um infrator. E o guarda para você e você está sem cinto de segurança. Você é um infrator. E não tenta barganhar. Se você for dar dinheiro para tentar barganhar, você está se tornando mais infrator ainda. Você está falando assim: eu estou convicto do meu erro e eu quero pagar pelo meu erro. Só que o seu erro você não vai pagar para aquele guarda de trânsito. E ele é a autoridade máxima, você tem que obedecê-lo. O farol vermelho que está parado ali para você parar o seu veículo é a autoridade máxima naquele exato momento. E se você infringir, você está se tornando infrator. E essa infração, à luz da Bíblia, é pecado. Você recusou, você foi rebelde a uma ordem superior. Isso é infração. Então entenda isso: se aquele guarda, se aquele farol naquele exato momento é uma autoridade, e você não pode questionar, você não pode barganhar com ele, quanto mais Deus, que é o Criador de tudo que existe. Existe um código constituinte, uma assembleia constituinte no país. Toda nação é legislada por leis estatais, a fim de que prover uma melhor vivência, uma melhor comunhão, uma melhor vida em sociedade. Não há indício de que Alexandre Magno ou Alexandre o Grande não chegou à Índia. Todo um conquistador, através dessas conquistas, algumas das pessoas dizem que eles chegaram à Índia, que ele passou pela Índia. Mas na arqueologia, à luz da arqueologia, se você for buscar alguns parâmetros, alguns resquícios históricos de que ele esteve lá, ele não esteve. Você não vai conseguir provar historicamente, a não ser a fala de alguns de seus subalternos, que ele passou pela Índia, que ele conquistou a Índia. E isso, essa ineficácia, não pode dizer que os indígenas ou os indianos podem falar assim: olha, Alexandre o Grande definitivamente não existe, porque não existe registro dele aqui em nossa história. Isso não significa que uma pessoa não exista. Talvez você nunca tenha me visto, e agora está me vendo através desse vídeo.
Mas para muitas pessoas ainda no mundo, você ainda não existe. Imagine hoje o governador do seu estado, o governador da nossa província, o presidente da república. Ele sabe que tem um povo, ele sabe que tem algumas pessoas que são subalternas, que batalham para que eles estejam lá. Pessoas que votam nele, ele tem números, cifras, ele conhece números, mas pessoalmente, para ele, você ainda existe. Se você falar assim, olha, José Geraldo, ele vai falar, quem? Da onde? Eu conheço. Quem é esse camarada? O que ele tem de fins históricos? Isso não quer dizer automaticamente que eu ou você que está aí me assistindo neste exato momento não exista. Mas a Bíblia é inerrante. Jesus é uma ficção bíblica, é uma criação do homem. Historicamente também nós podemos provar que Jesus existiu. Um homem judeu que negou as suas raízes judias, Flávio Joséfo, ele tem provas cabíveis, cabais, e escreve que Jesus existiu, que foi um homem que operou milagres. Na sua linguagem da sua época, ele fala assim, foi um homem que operou muitos sinais, deixou muitos sinais e muitas marcas no meio do contexto do povo judeu. Ele atesta a existência de alguns discípulos também que acompanhavam a Jesus. Então o historiador Flávio Joséfo atesta que Jesus existiu. Eusébio de Cesareia é uma outra pessoa que também testemunha e fala da existência de Jesus. Suetônio, Tácito citam Jesus também. Foram filósofos medievais, homens historiadores medievais, e citam também a existência de Jesus. Esses fatos denotam a vida terrena de Jesus e até mesmo a escrita árabe. Ela fala de Jesus, ela tem a citação de Jesus, não como filho de Deus, mas como um profeta, assim como Maomé. A história e a arqueologia atestam a existência de Jesus. A arqueologia ela não pode provar a inerrância na Bíblia. Mas cada achado que se acha aí por vez por outras que você vê divulgando, atestam de fato a existência terrena de Jesus. Prova cabal de que a Bíblia não pode errar. Ah, mas você vai falar para mim, olha, existem alguns contextos na Bíblia, a Bíblia fala de 2 cegos. Em outro texto da Bíblia vai falar de um cego. Interessante. Será que a Bíblia é contraditória? Mas se nós formos pesar a Bíblia, você vai entender que a Bíblia ela se preocupa em casos específicos. E normalmente a mulher, por ser um objeto de segundo plano naquela cultura daquela época, normalmente não era citada. Então, quando um evangelista vai falar assim, ó, e tinha um cego, ele está falando para a cultura judaica. Ele está falando, ó, tinha um cego à beira do caminho e Jesus curou aquele cego. Mas se você for pegar um historiador, um outro mais detalhista, vai falar, tinham 2 cegos. E aqueles homens se chegaram a Jesus, Jesus curou os 2. Então esses 2 cegos, existem 2 hipóteses. Se nós formos pegarmos a luz da Bíblia, no Evangelho de Mateus e os Evangelhos, você vai falar, nós vamos ver sobre a multiplicação. Olha, e foram tantos mil homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, mulheres e crianças eram colocadas em segundo plano. Nós podemos ter um entendimento aqui que diz esses 2 cegos eram o quê? Um era criança ou era uma mulher. E conforme a tradição daquela época, não eram um número que poderia ser englobado naquilo ali. E isso mostra que a Bíblia também é digna de respeito, é digna de respaldo. Veja bem, a Idade Medieval, eu tenho um livro aqui que estarei começando a ler alguns meses atrás, A Filosofia na Idade Moderna. E esse livro, e a Idade Moderna, na realidade, não é o livro que eu ainda não comecei a ler. A Idade Moderna ela foi marcada pelo predomínio da Igreja Católica, do catolicismo. É esse um outro texto e um contexto em que os filósofos se debruçam para tentar erradicar a Bíblia. Porque, segundo alguns filósofos, a religião erradicou, tentou cegar o homem. Daí a questão de muitos se debruçarem sobre o conceito de Nietzsche, dizendo que a religião é o ópio da sociedade. Mas, com todo o predomínio da Igreja Católica, ela teve a preocupação de se debruçar e manter os escritos originais à luz da Bíblia. Não mudaram nada. Poderiam ter colocado alguns outros conceitos sobre adorar tal ídolo, a festa de tal coisas, mas ela não colocou, ela se debruçou sobre os manuscritos originais e manteve a Bíblia inerrante.
Ela manteve a Bíblia à luz da sua tradição oral originada. Mesmo com um determinado papa, quando ele chega sobre os copistas e vai falar para aqueles copistas criar os livros apócrifos aí, né? Aqueles livros apócrifos que na versão da Bíblia de Jerusalém e algumas outras versões tem eles a mais. Ele falou assim, olha, eu não vou colocar, não está nos adendos originais, não está à altura dos exemplos originais. Por exemplo, você não vê eles abominarem a guarda do sábado, que hoje para a Igreja Católica a guarda real seria a guarda do domingo, mas eles não inseriram isso aí na Bíblia Católica. A Assunção de Maria e outras coisas mais. Então, assim, judeus tradicionais tinham costume já de ter alguns livros como tradicionais aderido ao seu cânone. E a ponto de que aqueles copistas, quando ele foi fazer uma das primeiras traduções, ele chegou a dizer lá embaixo, ela falou assim, olha, esses livros apócrifos não fazem parte do contexto do cano original. Deixou bem claro. Ou seja, foi alguma coisa que foi adicionada, foram alguns adendos. Tudo isso prova a eficiência, a exatidão e a perfeição da Bíblia. Boa aula para você.